Se você já tem essa vontade, vai aperfeiçoando isso no teu coração, né? Cada dia mais. E eu digo para você o seguinte, corra atrás do seu sonho, entendeu? Vai ter, no meio do caminho, vai ter muita gente, muitas pessoas que vão dizer, isso aí não é para você, não vá, não entre nessa. Mas eu digo para você, corra atrás do seu sonho. Se você tem esse sonho, vai lá, realize, ajude pessoas, influencie vidas, ok? E é claro que se não der certo de você ser padre, eu tenho certeza que qualquer coisa que tu escolher para sua vida, você vai conseguir ser feliz e servir a Deus, aonde quer que você esteja trabalhando. Aqueles filmes que a gente estava falando antes, eu queria ensinar para eles, só que como encerrou a aula ali, daí não deu para ficar os 2 filmes. Ô, Pietro, querido, ô, amore, deixa para te dar a dica do outro filme depois, meu anjo, para o pastor poder responder as perguntas dos teus coleguinhas também. As tuas perguntas tu já fez? Acho que já, acho que não tem mais nenhuma. Então tá, então espera um pouquinho aí para os outros colegas poderem perguntar. Olha só, a gente estava mais ou menos isso, tinha um pouquinho mais, né? Mas daqui a pouco eles estão chegando já. Sim. Mas vamos continuar as perguntinhas, e daí a prof já está gravando aí, e eles assistem depois as outras perguntas, então, quem chegar atrasadinho. Agora é a Maria Flor, né? Então, pergunta, Mariazinha. É porque a maioria das pessoas, pelo menos, se importam muito com as crianças, no caso, com a gente. Eu queria saber por quê. Porque até hoje eu não entendo direito. Você está se importar com as crianças? Uhum. Eu, na realidade, assim, eu não sei exatamente o que está pensando, né? No que tu está pensando quando fala de se importar com crianças, né? Mas o que eu digo? Quando a gente tem uma família assim, estruturada, uma família em que pensa o melhor para você, claro que as pessoas vão se importar contigo. Eu lembro que uma vez, eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu lembro que uma vez eu acho que eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. Eu fui convidado para uma festa na casa de um colega, né? Só que essas festinhas assim meia pesada, né? O colega disse que ia servir bebida alcoólica e aquela coisa toda. E eu me lembro que eu fui conversar com a minha mãe. E aí eu expliquei para minha mãe, né, o teor da festa, e a minha mãe falou assim, olha, se fosse eu de você, eu não iria e tal, mas como você já é bem crescidinho, se você quiser ir, ficar um pouco lá, vai, mas eu aconselho você não ir. E depois eu não fui, né, eu tomei a decisão de não ir, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque disse que teve briga, teve confusão. Então, assim, eu acho que quando alguém se importa conosco, é porque essa pessoa nos ama, é porque essa pessoa quer cuidar de nós, entendeu? Então, não veja, eu digo para você, Maria Flor, não veja isso como algo negativo, veja isso como algo positivo. Alguém quer cuidar de você, alguém quer o seu melhor, ok? É isso aí, pelo menos é isso que eu entendo. E puxando para o lado espiritual, né, pastor? A gente pode pensar, né, mas nem digo espiritual, mas no sentido igrejeiro, né? A gente dentro da igreja também se preocupa com as crianças, né? Sim, e por que claro. Que a gente se preocupa com as crianças na igreja, pastor? Porque eles são o futuro, o amanhã. Se você não se importar com eles, como é que vai ser depois a nossa sociedade, a nossa vida? Tem que se importar com eles. Lembrando que as crianças de hoje, elas serão adultos amanhã, entendeu? Elas vão crescer. E uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coraçãozinho é o seguinte: primeiro eu sou criança, para depois eu ser adulto. Não é o contrário. Eu primeiro sou criança. Então, se eu sou uma criança que eu sou feliz, eu tenho felicidade na minha vida, eu faço as coisas corretas, eu busco fazer o melhor, o que vai acontecer quando eu for um adulto? Eu vou ser um adulto por excelência. Eu vou conseguir fazer as coisas melhor na vida.
E é por isso que as pessoas, eu acredito que é por isso que as pessoas se importam com essas novas gerações. Aquilo que elas fazem, os pensamentos e tudo, isso é muito importante. Aí. Quem mais quer fazer uma próxima pergunta? Fala, Rafinha, então, meu amor. Tô pensando uma pergunta para fazer. Você fala de Deus para as crianças? Como, Rafinha? Como você fala de Deus para as crianças? Ah, como eu falo de Deus para as crianças. Olha só, eu procuro falar de Deus para as crianças da maneira como Jesus falava, de maneira simples, entendeu? E outra coisa, eu vou dizer para vocês, não é só para criança que a gente deve fazer isso. A gente deve fazer isso, inclusive, para os adultos. A mensagem de Deus, ela deve ser bem simples. Falar do amor, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos restaurar, entendeu? A mensagem da Bíblia é uma mensagem simples, ela não é complexa. E é interessante, o que Jesus fazia quando ele ia falar com as crianças? Ele chamava as crianças para perto dele, entendeu? E muitas vezes Jesus até pegou as crianças no colo para ensiná-las, certo? E eu tenho certeza que a gente deve ter esse contato, a gente deve ter esse amor pelas crianças, assim como Jesus demonstrava quando ele esteve aqui. Alguém mais? Eu tô Eu. pensando. Pri? Fala, Pri. Você transmite fé, amor e esperança para os outros? Por quê? Ah, olha só, você usou a Priscila, né? Priscila, é isso mesmo? Isso. A Priscila usou uma tríade, né? Fé, esperança e amor. É interessante que hoje no mundo a gente tem que ter essas três coisas: fé, muita fé, muita, pelo que vem acontecendo. Esperança é a esperança de que as coisas vão melhorar. Não no sentido, olha só, problema no áudio aqui, deixa eu arrumar. Não de que as coisas vão melhorar aqui no mundo no sentido que vai ser diferente, mas a esperança de que Deus tem um plano melhor para mim no futuro. E o amor, o que é o amor? O amor é o dom maior. Sem amor a gente não consegue viver. Eu não estou falando esse amor que a Bíblia fala ali, que a gente deve ter pelo próximo, é um amor fraternal, viu, gente? É um amor fraternal, é aquele amor de irmão, ok? Que você realmente olha para a pessoa e vê o outro como seu irmão, não como seu inimigo. E é claro, como é que eu faço isso? Como é que eu levo fé, esperança e amor para as pessoas? A única forma da gente levar isso é de duas formas. Primeiro, fazendo atos que façam com que as pessoas vejam que você é uma pessoa diferente, ou seja, tratando bem o próximo, fazendo bem ao próximo. E a outra forma é falando do amor de Deus. Não tem outra forma de você levar fé, esperança e amor para as pessoas. Muito bem. E aí, quem é o próximo da fila? Tem mais alguém? Eu, Dani. Fala, Dani. Por que a senhora decidiu ser evangélico? Na realidade, Dani, eu no início aqui da entrevista me fizeram a pergunta e eu vou repetir uma coisa que eu disse lá no início também. Não é que eu decidi. Eu já nasci em um lar em que meu pai e minha mãe já eram adventistas do sétimo dia. E foi muito bom. Aquilo foi naturalmente. Naturalmente, eu fui crescendo ali naquela situação. É claro que chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir, não, eu quero isso realmente para a minha vida. Eu já falei um pouquinho sobre isso, que nos meus 15 anos realmente foi o ponto da virada. E na realidade, assim, foi uma coisa que eu fui estimulado desde pequeno, a servir a Deus, a fazer as coisas de Deus. A Sarinha tinha levantado a mão, Sara?
Então fala, meu amor. O que te levou a ser pastor? Ih, essa aí já... O que me levou a ser pastor foi realmente o chamado de Deus no meu coração, né? É aquilo que eu falo, é aquela paixão por querer fazer aquilo, entendeu? É quando você olha para a sua vida e você fala, não, eu não consigo fazer outra coisa, eu tenho que fazer isso aqui, entendeu? É claro que hoje em dia o ministério pastoral, você tem muita gente que às vezes não tem aquela vocação, aquela coisa, mas eu acredito que Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele mostra o caminho que a gente deve seguir. E eu digo para vocês que eu geralmente aprendo muito mais com as adversidades do ministério, com as dificuldades, do que com a bonança do ministério. Então, o que me levou realmente, como você perguntou, foi o chamado de Deus ao meu coração. Quer falar, Belone? Sim, Fale, amor. essa pergunta veio na minha cabeça. Tá. Quando tu tava pregando na igreja, na tua cabeça veio a imagem de Jesus? Quando tava pregando na igreja? Eu creio que a tua pergunta, você está falando quando eu preguei pela primeira vez? Uhum. Quando eu preguei pela primeira vez, como eu falei para vocês, muita coisa boa aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Eu preguei a primeira vez na igreja para as pessoas quando eu tinha 15 anos de idade. E eu me lembro que eu preguei sobre a volta de Jesus. Foi o primeiro sermão que eu preguei. E eu preguei esse sermão em 5 minutos. O pessoal ficou até assustado, né? Porque 5 minutos não dá para você falar quase nada, né? Mas assim, você perguntou se veio a imagem de Jesus. Eu nunca, pregando na igreja, eu nunca tive assim a visão da imagem de Jesus. Mas dormindo à noite eu já tive sonhos com a volta de Jesus. Sério? 3 vezes. 3 vezes eu já sonhei que Jesus está voltando. Mas assim, Conta pregando... uma delas. Conta um delas. Geralmente eles são assim sonhos iguais. Eu vejo Jesus voltando com milhões e milhares de anjos. Esses anjos descem na terra, recolhem as pessoas. Jesus naquele trono de glória, naquela luz maravilhosa. É mais ou menos isso aí. Todos os sonhos que eu tive da volta de Jesus, eles são mais ou menos parecidos. Então é verdade mesmo, Jesus. Mas Jesus é como nos teus sonhos? Jesus, no meu sonho, é o seguinte, ele é bem parecido com o Jesus que a gente vê nas fotos, ok? Certo? Agora, é claro, eu entendo também que Jesus pode ser um pouco diferente daquilo que o pessoal desenha nas fotos, viu, gente? Não quer dizer que Jesus é igualzinho a esse Jesus que a gente vê na foto. Mas no meu sonho, quando eu sonho, eu vejo aquela imagem de Jesus que geralmente a gente vê, aquele homem, no caso... não branco e não negro, tem a cor parda, né? O cabelo comprido, certo? E assim por diante. O Jesus que a gente geralmente está acostumado a ver nas fotos. Muito bem. E alguém tem mais alguma pergunta? Rapaz, essa galerinha aí é animada, viu, É animado, viu só, pastor? Fala, Pri. Eu tô vendo. Só vou ligar o microfone. Uma pergunta não é muito a ver, eu só queria saber, que eu tenho uma dúvida. Quem criou Deus? Priscila, essa pergunta que tu tá fazendo até hoje, eu tô procurando a resposta. Quem foi que criou Deus, né? Eu também sempre quis saber essa pergunta. É o seguinte, olha só, gente, é difícil a gente pensar nessas coisas, né? Na realidade, quando a gente lê a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não tem nem princípio e nem fim. Ou seja, ele sempre existiu. Só que para nossa mente humana, finita, é complicado você entender como é que algo sempre existiu, que não teve um princípio, que não teve um fim. E Deus é exatamente isso aí. Ele não teve um início. Ele sempre foi e ele sempre será, certo?
É difícil Como assim? entender. Exatamente. Como assim? Exatamente. É difícil. Ele não teve um começo e não tem um Que nem o fim. universo. Ele não teve, ele é eterno, exatamente. Ele é eterno, ele não teve um início, ele não teve um fim. Não vai ter um fim. Exatamente. Nasceu. Se ele não teve no início. Não teve esse nascimento. Exatamente isso aí. Não teve o nascimento. Ele sempre existiu. Sabe que quando eu tinha a idade de vocês, a minha pergunta não era essa, não era saber como Deus surgiu. Mas sabe quem que angustiava o meu coração? Que eu ficava pensando assim, e se não existisse Deus? E se não existisse mundo? E se não existisse nada? Dava um pavor quando eu pensava nisso. Se não existisse nada, dava um troço. Só um detalhezinho aqui que eu queria falar para vocês. Assim, ó, quando você estuda matemática, existe um sinal na matemática, é o sinal de infinito. Infinito. Tem um sinalzinho lá na matemática. Não conheço. A prof me mostrar, né? Não, é porque na realidade ainda vai chegar esse momento de vocês. Mas é esse ali, né, pastor? É isso, exatamente. O sinal do infinito. Exatamente. Parecendo um 8 um 8 deitado. Assim, eu geralmente, quando falo na questão de Deus, eu penso nessa questão do eterno, do infinito. Deus não tem a causa da primeira causa. Ele é a própria causa, entendeu? Exatamente. Então, é difícil de entender isso, é difícil de explicar? Mas ele sempre esteve lá, ele sempre existiu. Pastor, não é uma pergunta, mas é complementando a pergunta da Priscila. Que é que Olha nem o só universo. que esse menino aí é muito inteligente. É que nem o universo, ele sempre existiu e sempre existirá. Não tem fim. Na realidade, o universo... O universo vai ter fim. Quando Jesus voltar... Eu até digo o seguinte, o universo, gente, assim, ó, os cientistas, eles têm dúvidas, né, com relação à questão da imensidão do universo. Tem uns que acreditam que o universo, ele tem, sim, ele tem um fim, certo? Outros já dizem que o universo ele é como se fosse uma coisa assim global, né? Que você só gira em torno dele, ali dentro dele. Agora, o que acontece? Eu acredito que o universo ele tem um princípio. Ele tem porque o universo ele foi criado por Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, o universo ele é submisso a Deus, apesar dele ser imenso, apesar dele ser na nossa contagem de tempo, assim, ele ser uma coisa imensurável, não tem nem como a gente calcular. Ao menos aonde o ser humano consegue alcançar, né, pastor? Teve essa criação, né? Exatamente, teve essa criação. Então, assim, eu diria que na realidade, não existe parâmetro para a gente comparar a Deus. Não existe um parâmetro para comparar a Deus. Deus, ele é eterno. Fala, Beloni. Tu tem um momento exato quando Jesus vai voltar? Beloni. Um dia exato, uma hora exata. A Bíblia diz lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus capítulo 24, diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. E é por isso que é importante a gente estar preparado, porque ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia não... Ele deixou dicas, né, pastor? Jesus deixou sinais. Exatamente. Ele deixou sinais. Mas a gente deve ter muito cuidado com a marcação de datas. Tem muita gente que marca a data. Por exemplo, a última data que marcaram para a volta de Jesus parece que foi agora em 2017. Ou seja, já passou 3 anos. E ele não voltou em 2017. Antes de 2017, o pessoal tinha marcado para 2012. Antes de 2012, o pessoal tinha marcado para o ano 2000. Então, assim, o pessoal vai marcando data. Claro que se você me perguntar, pastor, o pessoal vai marcando data, uma hora o pessoal acerta? Claro que vai acertar, porque uma hora Jesus vai voltar. Mas, assim, a Bíblia diz que nem o dia nem a hora ninguém sabe.
Então é importante a gente estar preparado hoje, agora. Até Tem porque mais duas Jesus perguntas. deixou... Ô, pastor, Só... um livro que eu Ok. gosto de ler bastante na Bíblia. Peraí, ô Pietro, deixa o pastor terminar o raciocínio. Só para mim terminar o raciocínio. Então, assim, Tem ó, mais duas perguntas. Jesus, ele deixou sinais. Mas o que acontece? A gente não pode cravar o dia e a hora da volta de Jesus. Se a gente fizer isso, a gente vai estar indo contra um texto da Bíblia que diz que ninguém sabe o dia e a hora. Ok? Vai Ô, lá, Belone, então. antes de tu Vamos fazer a lá. pergunta, deixa eu ver se tem alguém que ainda não perguntou que queira perguntar. Tem alguém que ainda não perguntou. Eu. Quem? A Isa. A Isa? Então vai a Isa, daí depois vai a Nicole, tá? Depois, quem já perguntou, fica para uma segunda rodada daí. Fala, Mas vai Isa. ser eu vou ser a segunda rodada. Pode falar, Isa. Tá. Eu fico me perguntando todos os dias se não existisse nada mesmo. Outra Ellen. Aham. Sim. Se não existisse nada, O que ia existir? nada. Isadora, é assim, ó. Ô, prof. Deixa eu responder aqui a Isadora. Isadora, é assim, ó. Isso aí que você está falando é uma teoria que já passou pelo mundo, né? A questão do niilismo, ou seja, a criação que veio do nada, né? Só que veja bem, se não existisse nada, a gente não estaria aqui. Então, no caso, a gente nem pensaria nisso. A gente só pensa nisso porque nós estamos aqui e nós existimos, entendeu? E se não existisse nada, a gente nem saberia que nada existiria. Entendeu? Então, assim, é bem Isa. filosófico isso aí. É bem filosófico, mas assim, o que acontece? Se não existisse nada, a gente não se preocuparia porque nós não existiríamos, entendeu? A gente só se preocupa porque a gente existe. Uma dica da prof que passou por isso. Isso passa, tá? O bom é que a gente existe, que tem papai, que tem mamãe, que tem todo mundo aí. Tá, Isa? Eita. Nick, vai lá, Nick. É você agora. Com que idade você se converteu? Essa pergunta é interessante, porque nem sempre, pelo fato da gente nascer numa família cristã, quer dizer que você já nasce convertido. Mas eu me converti quando eu tinha 9 anos. Eu coloco a idade de 9 anos, foi a idade da minha conversão, quando eu decidi que eu deveria ser batizado no nome do Senhor Jesus. Aos 9 anos de idade, foi no dia 21 de setembro de 1991. Já faz um bom tempo já. Faz um bom tempo. O interessante, né, pastor, é que quando nós nascemos numa família cristã que segue uma igreja, a gente não tem muito uma data assim marcante. Não tem. Né? Não tem. Isso é a mesma Exato. coisa de mim, que também nasci numa família que, né, minha mãe era adventista. Sim. Agora, que nem no caso do meu esposo, que não era adventista e se tornou adventista, ele tem um ponto aonde ele sentiu essa mudança. Né? Foi a partir deste ponto. Agora, quem já nasce na igreja é difícil, né? Quem mais tem uma pergunta? Pode falar. Eu, na realidade, assim, eu falo os 9 anos e eu tive uma experiência com Deus interessante nos 9 anos. Eu não fui forçado à questão do batismo, a minha mãe não me forçou, e eu decidi, eu senti o toque de Deus ali, Deus tocando meu coração, dizendo que era o momento. Mas, realmente, quem nasce num contexto cristão, tipo assim, é quase automático isso aí acontecer. É quase automático. Quem é que tem a próxima perguntinha? Eu tenho a continuação. Calma lá. É primeiro quem não perguntou ainda.
Eu não perguntei pra Fala, João. peraí, só vou... Então, são duas perguntas. Primeiro, quem é a mãe de Jesus? Quem é a mãe de Jesus? A mãe de Jesus é Maria. E qual é a outra pergunta? A outra pergunta não é bem uma pergunta, mas uma teoria. Tu não acha que, tipo, não foi Jesus que... Jesus não, Deus que, tipo, fez o Big Bang explodir e criar tudo, sabe? Tipo... É claro, quem está fazendo a pergunta aí é o... É o João, mas O é que tá aqui João. Glenda. Tá com o nome de Glenda. Eu só vou complementar aqui a primeira pergunta. Veja bem, quando a gente diz que Maria é mãe de Jesus, a gente tem que levar em consideração o seguinte: Jesus, ele já existia antes de se fazer menino no ventre de Maria. Entendeu? Jesus, ele decidiu vir a esse mundo, morrer por nós. E quando ele toma essa decisão, ele precisaria passar pelo processo do nascimento humano. E aí ele se torna um bebezinho no ventre de Maria, se desenvolve ali naquele ventre. O próprio anjo Gabriel falou para Maria, tem um ente santo no teu ventre, esse ente santo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E até interessante, gente, uma coisa importante para a gente aprender é o seguinte: Jesus, ele é chamado de filho, não porque em algum momento da eternidade ele foi criado. Ele é chamado de filho porque ele foi o único ser da divindade que nasceu nesse mundo, ok? Então ele é chamado de filho, ok? Mas Jesus, ele já existia antes, ele se fez carne. E para ele se fazer carne, ele precisava nascer nesse mundo e nascer de uma mulher. E essa mulher foi Maria, ela foi a mãe de Jesus. E a outra pergunta que você me fez sobre a questão do Big Bang é o seguinte: claro que quando Deus foi criar o mundo, Deus usou o seu poder. Deus usou o seu eterno poder, a sua majestade, entendeu? E é claro que às vezes os cientistas, quando eles vão falar do Big Bang, o grande problema da ciência é que a ciência não acredita em Deus. Eles tiram Deus totalmente da jogada, certo? Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, existe muitas... Deixa eu só voltar aqui a câmera. Existem muitas diferenças entre a teoria do Big Bang e o modelo criacionista. Então, eu particularmente, eu não misturaria uma coisa com a outra. Eu não diria assim, foi Deus que deu lá o início do Big Bang. Porque o Big Bang, ele tem uma forma de ler a criação do universo. O Big Bang fala de milhões e milhões de anos. O modelo criacionista não fala de milhões e milhões de anos. O modelo criacionista fala da semana da criação, que Deus criou cada coisa no seu lugar. Por exemplo, uma coisa interessante é como é que você vai demorar milhões e milhões de anos para criar uma coisa que depende da outra. Por exemplo, os vegetais dependem da luz do sol, as plantas dependem da água. Então, se demora muito tempo para criar uma coisa e outra, como é que ia ter sincronismo? Então, assim, o modelo que a Bíblia tem é o modelo criacionista, ou seja, Deus cria cada coisa no seu lugar com ordem. E o Big Bang, ele tem a sua teoria de milhões e milhões de anos, cada coisa foi se desenvolvendo. Então, eu não misturaria uma coisa com a outra, certo? Aula, prof. Faltam 8 minutinhos para terminar. E a prof... Calma lá, deixa eu ver se tem mais alguém que não perguntou, que queira perguntar ainda. Eu não sei se esclareceu lá para ele, né? Eu não sei se esclareceu, mas como eu falei, eu não misturaria uma coisa com a outra. Você conseguiu entender, João? Eu entendi. Sim? Eu entendi. Amém, que bom. Alguém mais quer perguntar? Fora tu, calma aí. Laurinha não quer perguntar? John não quer perguntar? É os únicos que faltaram. Não? Laura também não? Não.
Então tá, então pergunta, Belone, que nosso tempo está chegando ao fim. Tá. Quando a gente morrer, a gente vai deixar nosso espírito descansando ou nós já vamos direto pro céu? Eita, Belone, que pergunta, hein? Posso falar uma coisa? Tem teorias que quando Jesus voltar, todos os mortos vão ressuscitar e ele vai levar para o céu quem merece e vai deixar aqui quem não merece. Arthur, na verdade, isso não é uma teoria, isso está escrito na própria Bíblia. Eu tô com a Bíblia em mão aqui já. Ó, respondendo a pergunta ali, é o seguinte, olha só. Pela Bíblia, a gente não tem um espírito que vaga pelo universo, ou vai até o inferno, ou vai até o céu. A Bíblia, ela fala da ressurreição. A ressurreição, ela vai ser concedida mediante a volta de Jesus. É claro que a pergunta que tu fez, Belone, teria um estudo só para isso. Eu fico até assim, é muito limitado você responder essa pergunta em 1 minuto. Mas, assim, para resumir tudo, nós cristãos que cremos na Bíblia, a gente não acredita em reencarnação, a gente não acredita no espírito que vai lá para o céu ou vai para o inferno. Quando uma pessoa morre, ela morre de verdade, ela fica ali na sepultura. Aí você pode dizer, mas como que tem gente que diz que já viu morto, que retornou e tal? Não são os mortos que retornam. É o próprio inimigo que às vezes tenta enganar as pessoas, para as pessoas acreditarem na mentira, para as pessoas acreditarem na teoria da imortalidade da alma, que na realidade não é uma teoria bíblica, não é uma doutrina bíblica, mas a imortalidade da alma ela vai ser concedida para nós mediante a volta de Jesus, quando ele ressuscitar aqueles que morreram crendo nele. É isso que a Bíblia diz, ok? Pastor, eu tenho uma pergunta que... Eu tenho uma coisa para dizer, não terminei ainda. Tá, deixa o Belone terminar, Pietro. Termina aí, assim, Belone. O meu avô, ele me falou assim, que quando Jesus, ele foi pro céu, né, e falou que ele ia voltar, depois de 3 dias eles já pensavam que Jesus já ia voltar. Aí, assim, ele recém foi. Eles pensavam... Sim. Os discípulos, Belone, quando Jesus foi para o céu, que ele morreu e ressuscitou e depois subiu ao céu, os discípulos imaginavam a volta de Jesus para os seus dias. Eles não esperavam passar todo esse tempo, certo? Mas o próprio Jesus falou de alguns sinais. Por exemplo, ele não iria voltar antes que algumas coisas acontecessem. E essas coisas estão acontecendo exatamente nos nossos dias. Então, nós estamos bem mais próximos da volta de Jesus do que os primeiros discípulos lá quando Jesus foi ao céu. Olha só. Vamos, Belone, que a Pro tem que encerrar, amor. Calma. Assim, quando tu tá falando do coronavírus, tu falou que na Bíblia já falava do coronavírus. Já estava na Bíblia? Não, a Bíblia não usa o nome, a Bíblia não usa o nome coronavírus. A Bíblia fala que haveria doenças assim, vários tipos de doenças, mas a Bíblia não usa o nome coronavírus, ok? Então, por exemplo, existem outras doenças que ainda não tem, por exemplo, coronavírus não tem vacina, a AIDS, por exemplo, não tem cura definitiva, o câncer também é outra doença que não tem uma cura definitiva. Então, assim, a Bíblia fala das epidemias, das doenças que surgiriam, ok? Ok. Pietro, a última coisa que eu ia falar para a prof encerrar, meu anjo. Depois perguntar. Tem uma afirmação que tu falou sobre a criação, né? E eu leio bastante livro Apocalipse. Uma outra coisa que também tem Apocalipse que eu queria saber o que cada cavaleiro de Apocalipse significa. Ai, meu Deus do céu. Essa aí vai ter que ficar para a próxima, Pietro, que essa aí é muito extensa, não tem como. Prof, posso perguntar? Eu já sei dessa. Quem tá falando? A Isa. Fala, Isa, rapidinho que o tempo tá acabando. Se Lúcifer sabe que ele vai perder na luta contra Deus, por que ele insiste em lutar? Ele insiste em lutar, Isadora, porque ele quer destruir o máximo de vidas possível, porque ele é mau, porque ele é mentiroso,
porque ele é invejoso, entendeu? Ele quer ser que nem Deus. Ele foi expulso do céu porque ele queria ser. Mas ele sabe que ele vai perder, né? Exatamente, ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus, mas ele nunca vai ser igual a Deus. Ele nunca vai ser. Ninguém. Mas ele sabe que ele vai perder a guerra. Então, ele sabe que ele vai perder, mas o que ele pensa? Ele pensa assim, quanto mais gente eu puder levar comigo, para mim é melhor. Por isso que ele não desiste. E é por isso que nós devemos estar atentos a não dar lado para o inimigo. Eu queria, pastor, agradecer imensamente os seus minutos, momentos aqui com a gente. Tenho Uma terceira aula, prof. Hoje não. Foi Aí depois muito uma legal. quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava. Foi muito legal. Obrigada por sua dedicação. Tenho certeza que essa aula vai ficar gravada na cabecinha deles. E quem sabe a gente vem um outro momento aí, né? Para a gente conversar de Com novo. Gostei certeza. dessa aula. Gostei. É? Com certeza. Bom, gente, Adorei a agradeço aula vocês também. que vieram para cá, que se dispuseram a abrir a nossa aulinha de Zoom na sexta-feira, que normalmente a gente não faz. E eu tenho certeza que foi uma aula muito proveitosa. O Papai do Céu Amém. esteve aqui presente com a gente aprendeu coisas novas, né? Eu também pensei assim, que no meio da aula, quando o pastor estivesse falando, Jesus ia estar voltando. Olha aí, ó, bem, podia ser, né? Mas te agradeço, pastor. E para terminar, então, hoje eu vou fazer uma oração final agradecendo por esses Deixa o momentos. pastor fazer, ele é pastor. Mas eu tenho que agradecer o A convidado tia hoje. Ellen vai fazer porque ela vai agradecer. Tá bom? Então, vamos lá. Fechando os olhinhos e a boquinha, então. Querido e amado Jesus, obrigada, bom Deus, por esses momentos que tivemos aqui. Foram muito gostosos, proveitosos. As crianças tiraram suas dúvidas, conversamos um pouquinho mais sobre o teu amor grandioso. Foi algo muito bom, Senhor. Se tiver uma outra oportunidade, um outro dia, outro momento, a gente refazer uma aula dessa, com mais alunos juntos, tenho certeza que o teu nome vai ser honrado da mesma maneira como foi agora também. Esteja com cada criança, cada família, esteja com o pastor, sua família também, a minha, e que possamos, Senhor, como foi discutido, conversado hoje aqui nessa aula, nos preparar, porque a tua volta está muito breve, Senhor. Que possamos estar prontos para quando tu voltares, nós possamos morar contigo no céu. Esteja Amém. conosco hoje e sempre, tudo pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Beijo, gente. Podem Beijo, gravar. pastor. Valeu, obrigada. Prof, aqui é a celular do meu pai. Prof. Ah.